Não há problema, não há dificuldade que o Senhor Jesus ele não possa resolver sobre a nossa vida. Basta tão simplesmente nós crermos de todo o nosso coração. Eu sei que muitas vezes as lutas, as dificuldades aos nossos olhos parece que não tem jeito, parece que não tem solução. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, aleluias, Ele é fiel para operar o milagre. E aqui a gente, nesse texto, aqui em Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, a gente vê Jairo buscando socorro para sua filha estava doente, estava quase morrendo, e ele foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe nessa noite você também se encontra nessa situação, numa situação que já está à beira da morte, numa situação que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção da parte do Senhor. E se você nessa noite apresentar a tua causa ao Senhor, se nessa noite você buscar o Senhor de todo o teu coração, o Senhor ele vai de encontro à sua causa, o Senhor ele vai de encontro ao seu problema, à sua dificuldade. E por mais difícil que seja esse problema, o Senhor ele tem poder para curar, ele tem poder para operar o milagre. E aqui nós observamos a partir do versículo de número 24, que a Bíblia vai dizer que Jesus foi com ele. E é aqui que começa a acontecer um outro milagre. Porque também a Bíblia vai dizer que naquela mesma cidade havia uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia diz que ela jazia, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E a mesma já havia 12 anos com essa dificuldade. Era uma doença que afastou ela da sua família, era uma doença que gerava uma tristeza muito grande nela, porque deixava ela com mau cheiro. Então era uma mulher que não tinha alegria, era uma mulher que não tinha mais esperança, porque a palavra do Senhor diz que ela padeceu muito, ela sofreu muito. Era uma pessoa que já havia 12 anos sofrendo, sentindo dores, era uma hemorragia que não passava. Aquela mulher perdia sangue todos os dias e por isso estava fraca, estava mal cheirosa. E a palavra do Senhor vai dizer que ela buscou solução para a sua doença. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos, ela bateu em várias portas, procurando cura, procurando solução para a sua vida e ela não achou. E dentro desse versículo nós já observamos que há coisas na nossa vida que somente Deus pode resolver. Existem situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família ou na vida de alguém que somente o Senhor Jesus Cristo ele pode solucionar. Muitas vezes colocamos a nossa confiança no dinheiro, colocamos a nossa confiança em amigos ou até mesmo em bens materiais que os mesmos podem resolver um problema ou alguma dificuldade. Mas a gente observa que essa mulher, ela buscou ajuda. Os 12 anos da sua doença, ela gastou tudo que tinha. Ela depositou fé em muitas coisas. Ela depositou sua fé em muitas pessoas. Mas a única coisa que ela achou foi decepção. Ela não conseguiu a cura. Ela não conseguiu a restauração da sua saúde. Louvado seja Deus. Porém, aquela mulher ela teve uma oportunidade. Ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que o Senhor Jesus Cristo transformava vidas e ela creu no seu coração. E quando ela soube que o Senhor estava passando ali por aquela cidade, aqui nós vamos observar, glória a Deus, no versículo de número 28, ela disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Glória a Deus, a gente vê uma fé extraordinária
que se originou no coração daquela mulher, depois de tanta decepção, depois de tanta tristeza, depositando a sua esperança nas coisas do mundo e não resolveu o seu problema, ela decide de todo o seu coração voltar a sua fé para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ela determinou: se eu tão somente tocar nele, ele não precisa me ver, mas se eu tocar, eu vou ser curada. Glória a Deus. E aquela mulher, ela determinou a sua cura e ela foi atrás da sua cura, porque ela foi entre a multidão, e a Bíblia diz que a multidão oprimia, a multidão apertava aquela mulher, mas ela não desistiu do seu foco, ela não desistiu do seu propósito, porque ela tinha fé que se ela tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela, vendo por entre a multidão, ela tocou no Senhor Jesus. E na mesma hora aquela mulher, ela sentiu que ela foi curada. Na mesma hora que aquela mulher, ela toca nas vestes do Senhor Jesus, ela sentiu que a sua saúde havia sido restaurada. E ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ele começa a gritar para aquela multidão: quem foi que me tocou? Glória a Deus. Os discípulos questionavam com ele, porque dizia: Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem foi que me tocou? E ele disse: alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós observamos aqui que a multidão, ela oprimia, a multidão, ela tocava em Jesus, mas porém não da maneira como ele queria. E a gente percebe na palavra de Deus que há multidões seguindo a Cristo, há multidões observando o Senhor, mas são poucos os que realmente estão tocando no Senhor Jesus Cristo como Ele quer. São poucos os que estão crendo no Senhor Jesus da maneira como Ele realmente quer de cada um de nós. Ele disse: eu senti que alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim da maneira certa, da maneira correta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, não tendo como se esconder, porque ela sentiu que ela foi curada, ela sentiu que ela foi restaurada, ela sentiu que no momento que ela tocou na orla das vestes de Cristo, aquele mal saiu da vida dela. E ela se revelou dizendo: Senhor, foi eu que toquei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluias. Vai em paz e fica livre desse mal.